Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa da série A Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para que você possa construir a sua casa de forma simples e prática, mesmo sem experiência e sem recurso. Meu nome é Danilo, eu sou especialista em performance de obras residenciais. E o que significa isso? A gente vai falar agora. E hoje o tema de hoje é mobilização de obra. O que é isso? Então eu convidei aqui o engenheiro Douglas, ele estava no vídeo daquela obra que nós estamos gravando a história dela desde o início até o final. Hoje ele estava aqui passando, eu catei ele, falei, não, vem aqui, vamos gravar, é importante. Por quê? Muita gente às vezes não dá a importância devida à mobilização de obra. E performar bem uma obra, o que é basicamente? É você fazer cada etapa da sua obra e conseguir dela o melhor rendimento, tá certo? O melhor resultado. Então a gente tem passado aqui, o grande objetivo do canal é passar para vocês como é que vocês fazem todas as etapas da obra, ganhando eficiência, ganhando em resultado, economizando verba, economizando dinheiro, tempo, enfim, tudo isso que é importante. Eu vou dar um caso que aconteceu agora, a gente atendeu um pessoal agora mesmo, acabou de atender aqui, e eles têm uma necessidade que está sendo muito hoje colocada, aumentou para a gente demais aqui o volume de atendimentos, que a família precisa mudar, a gente lembrando para quem não assistiu nenhum vídeo, a gente está aqui pertinho de São Paulo, na região entre Jundiaí, Campinas e Sorocaba. Então é uma região próxima à cidade de São Paulo e tem muita gente que nesse novo cenário, em função da pandemia, do momento que nós estamos passando, estão repensando as suas estratégias de vida, realmente pensando a nova fase que vai ter. E a pergunta que eu sempre estou fazendo para as pessoas é o seguinte: você tem clareza desse objetivo? Imagina como é que você quer estar daqui a um ano, aonde você quer estar, E a gente sempre tem falado muito do momento, que é um momento bom para construir. Não só pela baixa, os juros nunca tiveram tão baixos, pela mão de obra que está mais barata, também a questão que os materiais a gente está conseguindo fazer negociações muito boas, tá certo? Mas sim, principalmente porque há uma necessidade talvez diferente. Então você tem que se adaptar a ela, porque muitas empresas vão passar a trabalhar o home office. E a gente é uma prova disso, O Douglas que trabalha com a gente, tudo. E a gente tem discutido muito que o nosso rendimento como empresa, ele não caiu tanto como a gente imaginava, pelo fato de estar todo mundo em home office. Inclusive a gente tem considerado muito a gente otimizar esse processo cada vez mais e cada um está se preparando justamente para isso, Como o Douglas fica muito nessa questão de obra, acompanhamento, enfim, essas coisas, então para ele também vai ser uma coisa boa, que vai ter mais tempo para ficar com a família e tudo mais, porque otimiza tempo. Em vez de vir aqui para fazer relatório, pode fazer os relatórios de casa. Hoje a gente tem usado plataformas aí bastante interessantes, como a do Zoom, que permite a gente conversar com o cliente. Eu estou fazendo atendimentos pelas mídias, pelos meios digitais. Agora a gente vai ter um processo de compra de material, onde o cliente vai estar lá compartilhando a sua tela, o seu computador, escolhendo piso, azulejo e tal, com o arquiteto nosso acompanhando a obra. Mas vamos falar hoje o importante, que é o tema de hoje, que é a mobilização de obra. Muita gente às vezes subestima a importância disso. Por quê? Isso é o primeiro passo, talvez, para você iniciar realmente a obra, E você não pode perder muito tempo, porque tem gente que às vezes deixa alguma etapa para trás e fica lá. O Douglas vai falar bastante sobre o que é isso, mas a importância, mas eu vou dar um exemplo aqui já para adiantar, Tem muita gente que começa a obra e esquece de pedir a ligação de água e energia, Que a gente vai explicar isso aqui.
E às vezes esse processo leva 45 dias. E você perdeu 45 dias da sua obra. E às vezes tem que prestar de vizinho, às vezes não dá certo, enfim, ele vai falar. Então vamos entender primeiro o que é a mobilização de obra, como é que ela deve ser feita, tá certo? E a gente vai discutindo cada etapa dela para vocês entenderem, tá bom? O tema de hoje é isso, é mobilização de obra. Então Douglas, me explica para mim, né? Explica para o pessoal aqui do canal, o que é uma mobilização de obra? Boa tarde, pessoal. Então, quando a gente fala de mobilização de obra, ele até especificou essa questão, né, de trazer aí já a energia, a água. É óbvio que a energia ela nasce a partir também já dos outros projetos já concluídos, né, arquitetônico, para que o engenheiro eletricista faça o cálculo de tensão que vai ser consumido na residência, né? Então, mas esse poste ele tem que estar antes, né, da residência. Eu tenho um caso lá na obra vizinha nossa, que os pedreiros estão sem água. Então você imagina como que eles estão trabalhando. Eles vão lá de manhã, enchem o balde para continuar trabalhando. Acabou a água, vai lá, pega mais água. Então a obra, essa parte inicial de mobilização, que tem que chegar primeiro na obra, é a energia, né? E a água e também o esgoto, né? Porque as pessoas que trabalham na obra têm a necessidade deles pessoais. E outra coisa que faz parte da mobilização também é equipamento, né? Tem os equipamentos que se utilizam na obra. Eu posso considerar aí os EPIs que fazem parte, né? Betoneira, container para guardar materiais, né? Banheiros, né? Para usos, inclusivamente pela questão da ligação do esgoto. E pós isso, a limpeza do terreno também, né? Que é essencial você limpar o terreno, fazer o platô, né? O platô é a base, né? da residência para poder alocar aquela casa, né? Então, um resumo assim, breve, né? Dessa primeira parte aí de mobilização de obra. Vamos fazer um passo a passo para vocês entenderem. Vamos pegar, vamos simular aqui num bate-papo como é que as pessoas fazem para fazer a sua obra. Então vamos lá. A pessoa fez todas as etapas anteriores. Então vamos supor que ela fez via aquisição, terreno e construção com a Caixa, né? Então ela fez uma obra financiada, tá certo? Então ela já fez todas as aprovações, todos os projetos, todos os registros, todas as documentações, tá tudo em ordem. Então ela já tem projeto elétrico, projeto hidráulico, então ela sabe qual é a capacidade de energia que a casa vai necessitar, tá certo? Ela já tem aonde é o ponto de água, o ponto de esgoto, e existem os padrões para isso. Então vamos lá. Então a primeira fase que a gente tem aqui na mobilização de obra, você está lá o terreno, tá tudo ok, a obra vai começar. Então a primeira parte que nós temos aqui é a limpeza do terreno, tá certo? Isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai fazer é a limpeza do terreno. Isso, a limpeza do terreno para já tirar a matéria orgânica, né? Isso. Que incomoda ali e tudo mais. Então, a matéria, o acesso. A matéria orgânica é se tirar grama, mato, o que tiver lá. Lembrando, hein, se vocês têm árvore no terreno, há uma necessidade de vocês lá atrás ainda, né, buscarem uma autorização para supressão arbórea, tá certo? Porque tem legislação específica para isso, tem que ver qual que é a árvore e tal, enfim. Tomar bastante cuidado, que isso é muito problemático em algumas regiões, então tomar cuidado. Lembrando que isso não é só para árvore nativa não, é também para a árvore que você plantou. Isso. Serve da mesma forma, às vezes a pessoa acha que é só para nativa, né? Então, ó, às vezes vocês estão imaginando que é só uma árvore. Não, de repente, ó, a gente teve um problema aqui com árvore frutífera, pessoal, em uma obra. Então a pessoa pensa, eu plantei essa árvore, então eu posso cortar. Não, não pode não. Você tem que pegar a autorização. Isso normalmente você vai na Secretaria de Obras ou na Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade, depende assim como está dividido lá, tá certo? E eles vão dar as orientações para que você possa fazer isso. Então, nessa fase inicial de limpeza, então eu acho que é importante, você já tem a topografia, então você sabe como fazer a limpeza, né, para poder eventualmente aproveitar. Se você vai ter um corte no terreno, você limpa lá e depois já aproveita, tá certo? Que foi justamente essa questão do platô que ele comentou, tá certo? Então essa é uma coisa. A outra parte que a gente tem é justamente a questão da instalação
da entrada elétrica e da entrada de água e saída do esgoto. Então vamos falar um pouquinho. Como é que faz você vai colocar, ó pessoal, já que você vai colocar um padrão de entrada na sua casa, né, normalmente são postes padrões, você já vai colocar o que é o definitivo, você não vai colocar um provisório. Se a sua obra é muito grande, você até pode colocar um provisório, mas como a gente está tratando de imóvel residencial, você já vai gastar uma vez só, você vai colocar lá um poste. Você tem que pedir essa ligação, explica um pouquinho como é que funciona esse processo, e você tem que pedir na hora que você está limpando, ou você já pede antes até de você começar um pouco a ligação? Porque existe um time aí, né, disso. Sim. Na verdade, você tem que pedir muito antes, de você começar a limpar a obra, né? Porque dependendo da concessionária de energia, ela vai analisar o seu caso, né, para fazer a liberação. Lembrando também que às vezes você pode falar, eu vou plantar esse poste, é um termo que a engenharia eletricista usa, plantar esse poste em qualquer lugar. Não, você tem que plantar o poste que dê uma distância de 30 metros. Então, se passar esses 30 metros, há muitas concessionárias não ligam a sua energia. E também tem a altura, né, específica do poste. Né? Você não pode falar, eu quero colocar meu poste a X. Não, tem uma altura já por normatizado, né, segundo a NBR 5410, que já especifica a altura que esse poste tem que estar a nível do chão. Né? Então, assim, não é tipo, cheguei lá hoje à tarde, calculei qual vai ser a tensão da residência, a residência vai ter refrigerador, vai ter jacuzzi, vai ter isso, vai ter aquilo, e eu peço a ligação hoje, amanhã já está ligado. Não, né? Existe uma agenda com, né, a concessionária de energia, e ela vai estar disponibilizando essa agenda para definir para você o dia, né, que vai estar ligando aí essa energia. Lembrando, viu pessoal, que a gente está assim, acostumado com essa situação, que tudo isso, quando você performa a meia obra e você vem seguindo o nosso GPS, que a gente fala lá, que é o passo a passo, você já vai ter algumas informações básicas. E ali tem o ponto lá, né? Mais ou menos eu trouxe assim, ó, que é um exemplo tipo assim, só para mostrar, é um GPS de uma obra, tá certo? Você vê que são várias páginas, você vai ticando, check, né? Fazendo check lá, tá certo? Você pode fazer, a gente disponibiliza às vezes muitas informações para os nossos clientes, e ele vai fazendo. E aí vai ter um momento que é o seguinte, solicitar ligação de energia elétrica. E ali já tem no projeto elétrico o que você deve fazer. Porque você vai ter que solicitar isso, vai ter uma empresa, provavelmente, que vai fazer a colocação, a instalação desse poste, vai ter depois que fazer uma apresentação dessa solicitação, um recolhimento de uma RT, que é responsabilidade técnica por isso, a concessionária provavelmente vai fazer uma visita para ver se está tudo ok, para depois fazer a ligação. Então, dependendo da região que você está, isso pode levar tempo. Na nossa região aqui, leva em média uns 40 dias. Então, a gente já coloca esse checkpoint, esse ponto de controle lá atrás, viu? Às vezes você está fazendo, se você faz obra financiada, quando você estiver já no processo final do financiamento com a Caixa, a gente já está falando que você já tem que dar entrada nesse item, né? Então, nós falamos agora um pouco de energia. Agora, vamos falar um pouco agora de água, né? Porque é outro problema. Você vê, na obra ao lado que ele está fazendo agora, está cuidando, vizinho ali, parede com parede. Se eu não me engano, a obra já tem uns 2 meses, né? 2 para 3 meses. E eles estão sem água ainda, né? E a gente conseguiu a ligação de água ali, tudo, tinha o checkpoint lá atrás e está tudo ligado. Agora, a ligação de água é só chegar no departamento de água da cidade e pedir, ou tem norma, tem procedimento também, ou é parecido com a elétrica, como é que é? Olha, já na questão da concessionária de abastecimento de água, você tem que fazer uma solicitação, né, de ligação de água, lembrando, né, que a partir do momento que você faz a solicitação e a água é ligada, você já tem conta para pagar. Mesmo você falar, mas eu não estou usando água, né? Mesmo que você não esteja utilizando a água, a concessionária ela já cobra uma taxa, né, de uso ali. Porém, para você solicitar essa ligação, é bem até semelhante à elétrica, você já tem que ter a caixinha do hidrômetro instalada. Você não instala o hidrômetro, tá? Quem faz a instalação é a própria concessionária de água. Eu falo concessionária porque, né, cada região tem uma, né? Exatamente. Diferente, né? Diferente.
Então, você já tem que ter essa caixa com uma alvenaria. Hoje, já tem uns que fazem aqueles blocos, né? Já próprios de concreto, que já tem a caixinha instalada para facilitar. Se não tem, você tem que comprar aquela caixinha, depende da região, ela custa uns R$200, 200 e pouquinho. Depende da região. E aí a Sabesp vai verificar, e também você tem que ter já a caixa de esgoto já alocada. Essa é a relação de você já ter os projetos, né? Já antes desse processo. Por quê? Você já sabe a posição que tem que colocar essa caixa. Por quê? Quando a concessionária de água vir, ela vai fazer o quê? Ela vai já ligar a água juntamente com o esgoto, certo? Onde o esgoto, de certa forma, ele já está ali já com um tubo de espera já enterrado. Você pode enxergar no terreno, né? Mas já existe um tubo de espera ali para eles fazerem essa ligação, tanto da água quanto do esgoto. E que também, né, tem que ser pedido com antecedência, porque ainda que a concessionária, às vezes ela terceiriza esse trabalho, né? O pessoal, eles vão vir com o maquinário, né? Eles vêm com um tipo de bobcat, uma maquininha pequena, né? Para poder cortar o solo, tanto na parte de esgoto, quanto na parte, né, para ligação hidráulica. E assim também outros equipamentos que as pessoas não se orientam, né? Achar que ele só vai ligar o hidrômetro e vai embora. É bom, sabe? Uma coisa que isso aconteceu com a gente lá, você já ter, né? Pelo menos um pedaço de PVC, eu diria coisa de 1 metro, e uma luva de rosca para já instalar uma torneira, né? Porque não tem sentido ele instalar o hidrômetro lá e não fazer essa instalação. A concessionária, ela não fornece isso. Então é uma coisa que é interessante você estar lá, né? Eles não fazem a ligação se não tiver alguém na obra, né? É interessante você estar lá para poder acompanhar e eles fazerem essa ligação. Por que é bom você estar lá? O cara da Sabesp, às vezes que vem, o concessionário, perdão, aqui é Sabesp, né? Então, o cara da concessionária, às vezes que vem, se ele não encontrar ninguém ali, ele pode justificar que tem alguma falha e ir embora. E às vezes é uma coisa, né, de diálogo, não é nem de, né? Às vezes a falha você não está lá. O que ele está falando, né? Deixa eu explicar, a gente fala muito aqui, orienta muito os nossos clientes, que é justamente quando você for fazer a solicitação de ligação de água, já existem padrões prontos de mercado que você pode comprar. Isso é uma das coisas que é performar bem a obra. Por que performar bem a obra? Você imagina, você pegar o pedreiro, fazer lá, acompanhar, tal, quando você tem algo pronto. Você vai chegar lá, você só vai nivelar, fazer a base, instalar e esperar o pessoal. Então, olha só nesse item, depois eu vou falar isso no final, só no item de mobilização de obra, a gente consegue economizar um tempo muito considerável de obra e um custo muito considerável de obra, né? Então, é uma coisa muito importante para você fazer. Por isso que eu falo que o passo a passo, o GPS, o Waze, eles são importantes para que você chegue lá na sua obra. Então nós falamos o quê? Vamos lá, agora dar uma recapitulada. Nós falamos lá que, ó, para você ligar a energia, para você fazer a obra, você precisa ter água, energia e esgoto. Então nós falamos da ligação da energia, que você vai ter que pegar o projeto elétrico, ou alguém vai ter todo o procedimento para você solicitar, tem vistoria, tem taxa para pagar, enfim. Lá e você vai colocar já um padrão, né, que a gente chama do poste padrão, que normalmente já é um poste já com a caixinha embutida. Depois eu vou pedir na edição para o pessoal colocar a foto que é um poste padrão, tá bom? A edição, Thiago, você da edição, coloca lá, não esquece de colocar, tá bom? Para vocês verem. E também vou pedir para colocar um modelo da caixinha padrão também, tá? A gente vai pôr aqui o modelo que a gente usa muito aqui na nossa região, mas aí você, na sua região, deve ter, assim, também esses modelos prontos. Aonde eu encontro isso? Olha, nas casas de materiais de construção normalmente tem, tá? E nas casas de material elétrico também normalmente tem esses padrões para cada região, tá bom? Ah, e se não tem o padrão? Se não tem padrão, você constrói de acordo com a norma. Aonde eu pego a norma? No site da concessionária, lá tem tudo, tá bom? Só ver a concessionária que é responsável pela água e esgoto da sua cidade para fazer. Quando você pega e você compra um terreno de um loteamento, normalmente, que ele falou, esses pontos de entrada de água e saída de esgoto, eles já estão já fixados ali, na rede principal, porque isso facilita a ligação. Quando você não tem
Isso dá um trabalho, porque você tem que, às vezes, rasgar o asfalto, quebrar. Por isso que a gente anda nas ruas aí pelo Brasil inteiro, né? Onde tem asfalto, né? Porque também não é todo lugar que tem asfalto. Você vê lá o pessoal, aqueles remendos sempre em frente à casa e tudo mais, né? Por isso que hoje já é norma, já faz parte, inclusive, das aprovações, quando você aprova um loteamento, seja ele fechado ou aberto, você ter todos esses pontos. Por isso que é importante você fazer o projeto hidrossanitário, né? Porque o hidráulico e o sanitário ali que a gente fala é justamente para você já ter esses pontos e colocar a caixinha. Porque vamos falar agora um pouquinho da caixinha de esgoto, né? A gente falou do poste, falou da caixinha de entrada e vamos falar da caixinha de esgoto, né? A caixinha de esgoto também é um padrão, tá, pessoal? Você também pode comprar ela. A gente consegue fazer, muitas vezes a gente tem pessoas que levam uma semana para montar isso. A gente performa bem obra aqui, né? Lembrando que a gente não constrói, mas a gente acompanha, né, da assessoria para o pessoal que constrói tudo. A gente faz às vezes essas ligações, a colocação de todos esses equipamentos em um dia. A gente já sabe exatamente o ponto que vai fazer, já chega com a mão de obra específica, ela sabe toda a tarefa que ela vai fazer. O material chega no mesmo dia da obra e no final do dia está tudo instalado, pronto para que a concessionária venha fazer a vistoria e fazer a ligação. E a caixinha de esgoto, né, vamos explicar, basicamente é... Caixinha de 60 por 60, né, de concreto, concreto armado, né, acaba sendo bem simples, né, ela tem uma saída, uma entrada da rede de esgoto da residência e a saída de esgoto, né, para a rede. Eu acho que é bem simples assim. Então, olha, pessoal, por que isso é importante? Por que a mobilização, essa parte é importante? Pessoal, gente vai trabalhar na obra, tá certo? Lá, a gente vai falar um pouquinho da outra parte, que é dos containers, o barracão, da fome, nós vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Mas por que isso é importante? Porque a próxima etapa, então, ó, a gente já está com o terreno limpo, já foi feito o nivelamento do terreno, já foi ligado a água, já foi ligado a energia e já foi ligado o esgoto. Então essa parte de mobilização de obra está quase finalizando. Então, para você iniciar a obra, o que acontece? Agora você tem a infraestrutura básica da obra, porque se a pessoa tem água, energia e esgoto, ela consegue executar os trabalhos da obra, tá certo? E aí você vai montar o quê? O canteiro de obras, é isso que nós vamos falar agora. O canteiro de obra. E dentro do canteiro de obra tem a parte que a gente julga muito importante, que a gente infelizmente vê muita gente negligenciar isso, que é a proteção, né? Que a gente chama tapumar a obra, né? Então vamos explicar o seguinte. Agora, vamos explicar por que o tapume é importante. Vamos explicar o tapume e a gente entra na parte do canteiro em si da obra. Por que o tapume da obra? Por que fazer tapume? Tapume, para quem não sabe, ele vai explicar agora, tá? Mas é a proteção lá da obra. Explica aí. Então, o tapume é importante, assim, primeiro ponto, para a segurança de pessoas às vezes que estão externas, né? Porque um canteiro de obras, habitualmente o pessoal que está na obra, eles estão com EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Óculos, luva, bota, né? Bota de pico de ferro, capacete. Então eles estão preparados, né? Para estarem no canteiro de obras. Mas isso no final de semana, você está com uma obra aberta, sem tapume, às vezes, óbvio, a obra que a gente trabalha, né? Com a idealização aí do Danilo em relação à alta performance, a gente se preocupa muito com isso, põe as cerejinhas, que é uma proteçãozinha na cabeça do ferro, mas imagine uma obra sem tapume, né? Uma criança entra ali soltando pipo, algo do gênero, pode até causar morte, né? Porque não é um canteiro dela. Agora o tapume é o quê? A gente usa aí pontaletes, né? De madeira, alguns fazem madeirites, né? Tapume, já vi alguns lugares com madeirite, e outros usam telha mesmo, aquelas telhas metálicas, né? Que tem mais durabilidade e até menos na questão de meio ambiente, né? E deixa a obra mais bonita, né? Evita a entrada de animais, não só, a gente não pode só pensar na segurança de pessoas, mas também de animais e também, né, das pessoas estarem tendo acesso à obra sem uma autorização, né? Então, às vezes você pensa, só a obra grande eu vou usar tapume, né? Então, na verdade, quando você faz uma obra pequena, você está prezando
pela segurança de todos que estão na obra, mas também para quem está externo, né? E até para não perder material, né? Pessoal, e aqui eu vou dar uma dica. A gente tem um monte de sacada, aquelas que a gente dá no Telegram, né? E uma delas que eu tô passando é justamente essa de como você economizar para fazer o seu tapume de obra. Existe, quando você compra tapume, né? Às vezes existe tapumes usados e não tem nada de errado você comprar o tapume, a telha tá lá tal, você coloca, joga uma tinta em cima só para não ficar feio, ou se o tapume estiver bom nem precisa, tá certo? Então isso quando você faz metálico, existe até tapume de madeira que às vezes está em bom estado, você pode comprar. E mesmo que você compre novo, né, na modalidade que a gente faz, a gente sempre orça um novo, ele tem um preço relativamente muito baixo também da obra, mas você pode vender no final. Então é uma forma de você ganhar. E você não imagina como a gente procura, às vezes para ajudar os clientes nessa assessoria toda que a gente faz e tal, e orienta ele. Então tem lá o cheque lá, tapume, tá certo? Novo, usado. Então você pode procurar aqui muitas vezes. Por quê? Aqui vem uma parte super importante que o Douglas abordou. Segurança na obra. Né? A gente tem vários episódios sobre segurança na obra, a gente fala muito de segurança na obra, e uma delas é essa. Porque você imagina o seguinte, que você fez ou uma perfuração da fundação, né? E foi lá, o equipamento fez a perfuração, igual nessa obra que a gente tá filmando aqui, fazendo a história dela toda, são 12 metros de profundidade. Quantas vezes a gente não vê aí no Datena, no Siqueira, enfim, no pessoal aí, uma criança que caiu num buraco profundo. Provavelmente era um buraco que foi feito de uma fundação que por algum problema não foi fechado e a criança vai lá e cai. Então cercar a obra é segurança para você, porque se acontecer algum acidente você é o responsável, é segurança para as pessoas que estão em volta, porque do mesmo jeito que você quer que seu filho vá lá, não corra o risco de cair no buraco, né? E ter assim, e a segurança também para os animais, né? A pessoa, um cachorrinho, você sumiu meu cachorro, tá certo? Isso aconteceu com a gente, tá? Eu tive uma obra que a gente tava fazendo e a mulher apareceu procurando, cadê? Procura o cachorro, e justo tinha feito o quê? A escavação da piscina, tá certo? E fomos lá olhar, o cachorro tava lá dentro. Ele, sei lá como é que fez, o cachorro caiu. Graças a Deus não machucou o cachorro, mas nós entramos lá e o cachorro não tá latindo, né? Então, o cachorro para ajudar ele nem latia ainda, mas sei lá. Então nós falamos um pouco disso, agora vamos para a última parte que é do episódio da mobilização, fechando, que é o canteiro em si, né? O canteiro, o que é o canteiro, né? Eu vou dar uma adiantada aqui e tal. É justamente aonde você tem, vamos dividir ele em duas partes, né? Uma parte onde você tem o uso de sanitários para o pessoal que está na obra, isso também tem norma, tá? Não dá para fazer porque você não quer ninguém fazendo necessidade lá na obra exposto para todo mundo, tá certo? Então não tem, é obrigatório ter sanitário na obra. Inclusive, se você sofrer, a gente tem um episódio que fala sobre fiscalização em obra, a fiscalização do trabalho numa obra, e se não tiver sanitário, você está lascado, você vai pagar uma multa que você paga várias vezes a mobilização inteira da obra, tá? Só com o valor da multa. Então, só para ver como é importante. E também o local para guarda de material, para o pessoal se trocar na obra, porque você não quer estar lá passando lá e na obra ver o cara se trocando lá, enfim, na obra. Então tem um local para isso. Então como é que pode fazer esse canteiro de obra? Ele pode, a gente tem usado muito, né, aqui, na nossa região, pessoal, a gente tem usado muito containers, tá certo? Containers de obra. Por quê? Eles têm um custo muito baixo de locação. Você usa exatamente o tempo que você precisa na obra, até talvez a sua alvenaria está construída, você já tem um banheiro ali, você já tem cobertura e tal. E é muito mais vantajoso, eu entendo, do que às vezes você montar um canteiro de madeira, né? Mas agora fala um pouquinho por que o canteiro é importante e quais os tipos de canteiro que a gente pode ter. Então, né, como o Danilo mesmo já disse aí, o canteiro ele vai ter aí os seus containers, né? Especificou containers.
Obras pequenas também a gente só tem um container almoxerifado, né? E o container ali vestiário, é essencial você ter um container aí vestiário. O container ali que é um banheiro, né? E dependendo também, mas aí eu acho que já é um pouquinho o nível da obra, é um container em escritório, né? Você pensa, container é um negócio quente, mas habitualmente não. E também refeitório. O pessoal que está na obra, né, eles têm que se alimentar, né? E uma outra parte também que eu gostaria de citar, que a gente toma muito cuidado com isso para ter mesmo a alta performance, é a gente separar todo o lixo, tudo que vai ser utilizado na obra ali, que restar de resíduo, em baias. Né? Separar isso, porque a gente também tem que pensar, isso é muito interessante. A gente vai fazer um episódio especificamente sobre isso, tá? Que aí já entra no assunto que é, para quem é engenheiro já está pensando, já faz parte da mobilização, montar baias para você fazer descarte de material. Inclusive quando você constrói no selo azul caixa, né? Isso são obras lá. Mas tem muitas formas que a gente ensina de como você economiza, porque tem muita gente que compra pontalete de madeira, quando você pode locar isso, pessoal, é extremamente barato a locação, né? Você pode locar muita coisa metálica que é reaproveitável, tem um impacto ambiental importante, né? Mas uma obra residencial, eu acho que se você colocar um container sanitário, o nosso container sanitário lá deve ter 1 metro por 1 metro, né? É uma coisa pequena. É pequeno. E o container almoxerifado, acho que ele tem 2 por 3 mais ou menos, né? Um pouquinho menos até. Olha, pessoal, para você ter uma ideia, o custo de locação mensal disso, mal e mal é um pouco mais de 2 pizzas com refrigerante. Para você ter uma ideia. E você tem tudo dentro de norma, você tem total segurança ali. As pessoas nesse container que a gente chama container de estoque, elas se trocam ali, elas guardam às vezes o celular delas ali, a roupa, os pertences, põe os equipamentos, as ferramentas, você vai lá, tranca, tá certo? E a sua obra está protegida. Então, muito importante para guardar as ferramentas, às vezes uma enxada, uma pá, enfim, alguma coisa que ela precisa. Então hoje eu quero agradecer aqui o Douglas, catei ele, né, porque ele já vai voltar para fazer inspeção nas obras aí, agradecendo, e foi o que é a mobilização de obra. Espero que vocês tenham gostado. Depois, quem quiser, quando tiver editado, manda aí as dúvidas aí que a gente está respondendo todas. E também vai ter um link do canal nosso do Telegram, onde a gente passa sacadas igual essa do tapume que eu falei, como você comprar um tapume e tal, e depois vender, tá? E se quiser lá, depois coloca, porque, pessoal, a gente procura bastante tapume usado para colocar em obra quando precisa, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez agradeço, abraço a todos, obrigado ao Douglas por ter participado, abraço.